Opa, olá vocês, sejam bem-vindos ao canal Doutor Sem Doutorado. Esse vídeo é inerente ao vídeo anterior em determinado assunto específico, onde eu falo de país, paz, enfim. Eu recomendo você assistir o último vídeo. Mas aqui é tipo uma brincadeira que eu tava mentalizando e eu dei o nome de Jogue os Dados. E eu vou explicar para vocês mais ou menos e como é que aí vocês vão entender ao decorrer do vídeo, certo? Para demonstrar o que eu quis dizer, mas de forma simples e não tão longa, para mais ou menos coisas que ocorrem na nossa realidade, certo? Aqui temos 3 logos, certo? E esses logos representam um país fictício. O primeiro aqui é o Cavaleiro, o segundo é o Zeus e o terceiro é o Pirata. Abaixo deles tem 4 categorias de certas áreas de um país, né? Não coloquei todas, mas enfim. É só para demonstrar de forma simples e rápida, certo? E o que vai ocorrer? Eu vou jogar os dados, né? E o dado vai de 1 a 6. E aí eu vou preencher essas categorias, né? Economia, educação, saúde e segurança. Ou seja, quanto mais próximo do número 6, melhor é esse requisito. Quanto mais próximo do número 1, pior é esse requisito. Ou seja, mais próximo do 6, a barrinha fica azul. Mais próximo do 1, a barrinha vai para o vermelho. Então vamos começar. Vamos começar aqui pelo Cavaleiro. Vamos lá. Bom, economia. A gente joga os dados de forma aleatória e deu aqui 2. Certo? 2 aí, a gente preenche. Agora vamos para a economia do Zeus. Total forma aleatória, certo, pessoal? Número 4. E agora a economia do país pirata. Bom, finalizada aqui a primeira etapa, já temos aí as categorias numeradas a partir da aleatoriedade de qual o dado lá foi jogado e escolhido os números. Enfim, como eu falei, mais perto próximo do número 6, mais a barrinha aqui é mais próxima do azul e mais próximo do mais próximo do vermelho, certo? Agora a gente vai para a segunda parte. Bom, a segunda parte aqui é sobre as pessoas. Aqui temos 3 personagens fictícios, certo? É do desenho Total Drama, para quem quiser saber, mas é só para ilustrar. Temos aqui a Heather, a Courtney e o Duncan. Essas pessoas estão prestes a nascer. Elas não sabem como elas vão vir para o mundo. Elas não sabem em qual país elas vão nascer, o quão rica elas vão ser, né? O quão saudável elas vão vir para cá e se os pais delas são bons pais ou se os pais delas são pais separados ou criminosos ou celebridades
enfim. Mas vamos usar aquele mesmo requisito: quanto mais próximo do 6, melhor. Quanto mais próximo do 1, pior. E quanto mais próximo do 6, a barrinha aqui azul, que significa que é excelente. Ou seja, se caiu o número 6 aqui, né, significa que a pessoa nasceu em um ótimo país, tem muita riqueza, saúde, enfim, e assim por diante. E o contrário, o mesmo. Agora vamos preencher aqui, começar pela header. Bom, finalizamos essa segunda parte e tá aí o resultado. De forma aleatória foi jogado os dados. Ou seja, o que eu quero explicar aqui é que nenhuma dessas 3 pessoas sabem como elas vão vir para cá, certo? Elas não sabem quem vai ser os pais delas, não sabe como ela vai vir com a sua saúde e o quão rica ela vai ser e no país que ela vai nascer. Enfim, a meritocracia diz que só se esforçando e você vai chegar a tais objetivos. Mas aqui a gente tem um outro ponto, que ninguém nasce do mesmo ponto, certo? Por exemplo, a Heather nasceu num país 4, né? Ou seja, nessa barrinha aqui verde clara. Já o Duncan e a Courtney conseguiram ter a sorte de nascer num país excelente, na barrinha azul. Provavelmente eles dois nasceram aqui no país pirata, que tem o melhor índice aqui entre esses dois. Ou seja, para Heather chegar no país excelente, ainda falta 2 categorias para ela chegar, diferente da Courtney e do Duncan, né, que já nasceram nesses países melhor. Ou seja, porventura, ou ela se muda ou continua nesse país se ela, né, achar interessante. Agora, no quesito riqueza, o Duncan e a Courtney ficaram aqui, ó, neutro, né, no número 3. E já a Heather ficou um passo à frente deles. Ou seja, ela pode ter uma melhor educação, ter mais vantagens em usar ferramentas para, né, driblar certas coisas que o dinheiro pode fazer com ela, ter uma vida um pouco melhor financeiramente, enfim, em comparado ao do Duncan e da Courtney. E na saúde, a Heather e o Duncan ficaram bem atrás da Courtney, que ficou aqui, neutro. Já a saúde do Duncan é bem ruim. Ou seja, provavelmente ele já veio para cá com alguma doença muito grave. Sei lá, sem ter a visão, por exemplo, ou alguma coisa que não estava sob o controle dele. E infelizmente, para ele chegar aqui no nível 6, está muito mais longe do que, por exemplo, para Courtney, que já nasceu aqui. E os pais, né? A Heather provavelmente tem pais separados, ou ausentes, ou negligentes, enfim. Já a Courtney ficou com pais ótimos e o Duncan com pais neutros. E nenhuma dessas pessoas sabiam disso, dessas informações, de como elas chegariam aqui. E a gente
se a gente fosse colocar, poderia colocar outros e outros e outros personagens que aí sairiam de outros e outros resultados, né? De país, riqueza, saúde, paz. E cada um teria um destino diferente, cada um ia traçar a tua vida de uma forma diferente, nascendo de pontos diferentes, com requisitos e categorias de resultados diferentes, né? Tanto o país, a riqueza, a saúde e os pais. Isso é simplesmente uma forma de demonstrar simples, né? De uma forma simples, como a gente não tem o controle sobre essas coisas. E infelizmente quem já nasce bem mais próximo do 1 vai ter que caminhar muito para chegar aqui no número 6, né? No azulzinho. Vai ter que passar mais tempo, né? Para conseguir alcançar. A Heather está muito mais próximo aqui do azulzinho na riqueza do que o Duncan e a Courtney. Mas e se porventura tiver outra pessoa que já nasceu aqui no vermelho, no 1, né? Olha quantas fases ela vai ter que passar até alcançar o número 6, né? O excelente aqui, o azulzinho. Enfim, olha como o Duncan já nasceu com a saúde deteriorada. Para ele se recuperar, olha quantas fases ele tem que passar. Enfim, e é só esforço? Talvez, eu não sei. Não sei se isso resume em esforço. Porque, infelizmente, ele já nasceu aqui no vermelho. Já nasceu no 1. E aí são anos de tratamento para ver se ele melhora. E isso não tá sobre o controle dele. Infelizmente foi jogado dos dados. Mesma coisa a Heather aqui nos pais. Ou os pais dela se separaram, ou o pai é um cara muito autoritário, que agride a esposa, ou a mãe é narcisista, enfim. E isso tem consequências, né? Olha quantas fases ela vai ter que passar, até talvez se os pais conseguirem melhorar com ela, enfim, eles se recuperarem. Então, ninguém nasce do mesmo ponto. E vários quesitos aí não estão no nosso controle, né? Tanto os seus pais, tua saúde, a riqueza e o país que você vai nascer. Então é basicamente isso, só uma reflexão acerca daquilo que eu estava falando no último vídeo, só que agora de forma demonstrativa, de forma que como é que você chega aqui no mundo? É baseado nesses 4 quesitos, né? País, riqueza, saúde e paz. Quem tá com 6 ou 5, 6, quanto mais 5 e 6 você tiver, melhor. Quanto mais 1, 2 e 3, talvez não seja tão bom assim. Então, quem tiver a sorte de nascer com 5 e 6 pontos, que é mais próximo do azulzinho aqui, já tá na frente das outras pessoas que nascem no 2 ou no 1. E é basicamente isso. E isso significa que essas pessoas que nascem no 1 e no 2 não vão se esforçar para conquistar a riqueza, enfim. Imagine, por exemplo, se a Heather aqui tivesse nascido com 1 na riqueza. Quantas fases ela vai ter que passar até alcançar o azul, ou o Duncan ou a Courtney tivesse nascido no 1 ou no 2. Então é basicamente isso. Não é questão de meritocracia ou se esforçar, simplesmente foram jogados ao acaso de como você chega aqui no mundo, né? Não sabendo quem são teus pais, não sabendo aonde você vai vir, não sabendo como é que você vai vir, como a sua saúde vai estar, né? Mas você foi jogado aqui. E eu acredito que esses 4 pontos de início, né? O país, a riqueza, a saúde e os pais são os principais no seu início da tua vida, né? Porque, por exemplo, se você tiver pais muito ruins, com certeza você vai ter consequências em outras decisões da tua vida. Se você nasce muito pobre também, se sua saúde é muito ruim também, e vice-versa, né? Então é basicamente isso que eu queria explicar. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e obrigado pela sua atenção.